Oi, pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês hoje para essa live. Nós fizemos o encontro, né, das regionais Norte e Nordeste em Recife no começo do ano. E lá vocês se lembram muito bem que o Javaroto, né, assumiu um compromisso. Durante o nosso encontro surgiram algumas dúvidas, algumas perguntas a respeito do BSO. E a gente assumiu o compromisso com vocês de fazer esse programa aqui hoje, junto com os especialistas da nossa área a respeito do tema. Enfim, vamos aproveitar essa tarde aqui para poder trabalhar bem o assunto, tentar tirar todas as dúvidas de vocês. Inclusive, nós fizemos uma pesquisa, né, para entender quais são os principais pontos de dúvidas, trabalhamos em cima disso. E hoje a gente está aqui com o Daniel e também a Simone, que são a dupla aqui que vai nos apoiar e discutir esses assuntos com vocês, tá? Antes da gente começar, eu só queria relembrar alguns pontos um pouco técnicos, mas que ajudam, né? Pegando a experiência nossa aí do Bot Business, então vamos assistir todo mundo pelo Google Chrome, que é melhor do que o Internet Explorer. Sempre que tiver uma trava, usar o F5 para poder dar uma atualizada. Isso, sem dúvida nenhuma, pode atualizar. Certo? Dani e Simone, obrigado por estarem aqui hoje. Vamos bater esse papo com os nossos franqueados Norte e Nordeste. Né? A gente quer aprender também com vocês aqui hoje. Obrigada, Silvio. Pela introdução, Silvio. É um prazer estar com vocês hoje aqui à tarde. A gente, que nem o Silvio falou, antes de começar essa live, a gente rodou uma pesquisa com vocês para entender quais eram as principais dúvidas, né? Fora as que a gente já vinha ouvindo na rede. E depois a gente compilou isso e dividiu em temas que a gente vai apresentar hoje. Sim, você pode ajudar a gente com um resumo dos temas que a gente vai tratar hoje durante a live? Deixa comigo, Dani. Boa tarde a todos. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Bom, basicamente, a gente fez a pesquisa junto com vocês e segregamos em 4 temas a pesquisa que apareceram os questionamentos de vocês, né? Foram eles: apuração e pagamento, então, basicamente, como funciona o pagamento aqui dentro da franqueadora, como é apurado esse valor. Controle e acompanhamento, que seria como fazer o acompanhamento dentro da minha própria franquia. Margem, então como o BSO afeta ou não afeta a minha margem. Fluxo de caixa, que é como o BSO também afeta ou não afeta meu fluxo de caixa. Diante desse cenário, a gente vai começar a falar aqui do primeiro tema, que é a questão do apuração, como que é feita a apuração aqui dentro da indústria. Mas antes, eu gostaria de fazer um remember aqui com vocês de por que, afinal, o Boticário implantou o BSO, né? Então, puxa, por que a gente fez isso aqui dentro do Boticário? Por que existe o BSO, né? Então, o BSO, ele tem alguns motivos por ter sido implantado. Os principais motivos, eu acho que o que mais afetava vocês, e que mais surgiam questionamentos da rede e uma grande insatisfação geral, eram os limitadores. Vocês devem lembrar que antes do BSO existiam os limitadores, né? Mas por que existiam os limitadores? Vamos voltar um pouquinho mais ainda na história aqui do nosso processo de BSO. Por que existiam os limitadores, né? Basicamente, os limitadores existiam para equalizar a oferta e demanda dos produtos da franqueadora para o franqueado. Por quê, gente? Porque existiam alguns franqueados, né, lá atrás, antes de existirem os limitadores, que eram mais capitalizados e podiam se estocar mais de produtos. Com isso, iam lá, compravam grandes estoques daquele produto em promoção, e o pequeno franqueado, que não era tão capitalizado, quando ia comprar, o que acontecia? Faltava produto. E aí a gente não conseguia atender todo mundo. Então, isso prejudicava alguns franqueados da rede. Aí, pensando nisso, o Boticário falou assim, poxa, para eu equalizar esse processo, eu vou criar os limitadores. E com os limitadores, o que acontecia, né? O franqueado colocava um pedido lá e acontecia um corte. Tinha um limite máximo de atendimento daquele pedido, que, em média, esse corte girava em torno de 20% do pedido. Mas poderia ser de 30%, podia ser de mais ou de menos, dependendo do pedido que esse franqueado colocou e do ciclo que a gente está falando. Então, com esses limitadores, o que acontecia na prática, na vida de vocês aí, né? O franqueado tinha 2 opções. Uma delas era tentar comprar, sofrer o limitador e gerar uma ruptura. O que significa isso? Eu comprei 10 unidades, mas o meu cliente, ou a minha revendedora, o meu consumidor final na loja, quer comprar 12. Mas eu não vou vender 12 para ele, porque automaticamente eu só comprei 10 com desconto.
Então, eu vou deixar de vender para o meu cliente essas 2 unidades a mais. O que isso acontece na prática, gente? Vocês perdiam dinheiro, porque deixavam de vender para o consumidor, automaticamente reduzindo o seu ganho, o seu resultado, lá na última linha do resultado de vocês. A outra opção do franqueado era qual? Comprei sem desconto, mas mesmo assim atendo a demanda do meu cliente ou da minha revendedora, ou seja, não deixo gerar ruptura na minha loja, né? Que seria o mais correto. Aí o que acontece? Beleza, eu não deixo a ruptura, não deixo de fazer a venda, mas automaticamente o que aconteceu com o franqueado? Ele perdia a margem, porque ele tinha comprado um produto sem desconto e vai ter que vender ele, tinha que vender ele com desconto. Isso afetava a margem dele e automaticamente o resultado. O BSO veio para acabar com tudo isso. Hoje, todo produto que for promocionado pela franqueadora vai ser ressarcido para vocês através de BSO. Então, isso trouxe um ganho de margem para vocês nesse processo. E acabamos com os limitadores. Então, esse é o principal ganho do BSO. A gente não pode esquecer também aqui que a gente tem mais 2 ganhos que o BSO trouxeram para a gente, que basicamente são mas que são 2 impactos diferentes que vocês vão sentir ou sentiram aí na operação de vocês. Com o BSO, a gente conseguiu agilizar e flexibilizar várias ações para a gente poder ser reativo, seja o mercado ou seja o nosso próprio processo de giro de estoque aqui dentro da franqueadora, né? E dentro da franquia também. Um dos exemplos é, por exemplo, um produto que a gente postou super lá, veio um lançamento, a gente super apostou, então os franqueados super apostaram nesse produto, se estocaram com esse produto. O que acontecia antes do BSO, né? Então, se estocaram nesse produto, mas o produto não vendeu o que a gente esperava que ele vendesse. Então, vendeu menos. O que aconteceu? Esse produto parou no meu estoque, está parado no estoque, né? O que acontecia antes do BSO lá, gente? A franqueadora falava assim, puxa, eu preciso girar esse produto, afinal os meus franqueados estão estocados com esse produto, precisamos fazer esse giro dele. Como que a gente vai fazer? Vamos dar um desconto para o consumidor final. Automaticamente gerava-se o desconto para o consumidor final, mas não gerava-se reembolso para o franqueado por causa dessa ação. Então, o que acontecia com a margem do franqueado? Ele acabava perdendo margem, porque ele tinha que vender um produto promocionado, que estava parado no estoque dele, que ele comprou sem desconto, e perdia margem. No processo de BSO, isso não acontece. Como eu já falei, todo produto promocionado é reembolsado através de BSO. Ok? Outro ponto importante da flexibilização e agilidade das ações, um exemplo disso, muito claro, é a ação que a gente teve no ciclo 9, Silvio. Não sei se você lembra a ação que a gente fez para combater, basicamente, ações da Natura. Perfeito. Né? Então, a gente acompanha o mercado muito mais rapidamente agora com o BSO. Coisa que no passado, antes do BSO, a gente não conseguiria fazer, porque o ciclo seria o seguinte, eu teria que mudar todas as tabelas dos franqueados, aí o franqueado comprar com desconto, aí depois vender isso. Então, esse time seria muito grande para eu poder acompanhar uma ação que eu descobri do meu concorrente. Agora, com o BSO, eu não preciso fazer isso. Eu posso ir direto na veia, ir lá e fazer a ação e depois o reembolso franqueado. Então, ele não sai perdendo em nenhum momento com isso. Então, você quer dizer que a gente tem uma flexibilidade maior comercialmente? Isso mesmo, Dani. A gente consegue ser mais ágil, a gente consegue acompanhar o mercado, acompanhar a concorrência de forma muito mais rápida e também ajudar o ciclo operacional do franqueado, também rodando esses produtos de baixo giro que a gente não entendeu que o mercado seria melhor. Muito bom, super claro. Eu acho que super bacana, acho que deu um grande overview, né, dos motivos que nos levaram a implementar todo esse sistema. Obviamente, nossos franqueados são os varejistas natos, sabem lá o quanto o mercado está mais competitivo, mais veloz, as necessidades de reação de curto prazo. E a gente aqui na franqueadora tem que ter, de fato, todo esse cuidado para poder ser competitivo, né? E, ao mesmo tempo, garantir a preservação de margem, né? Tomar cuidado com todos os impactos. Então, Simone, obrigado pelo overview, porque foi sensacional. A gente perdia a venda, porque muitas das vezes o franqueado não conseguia com o estoque dele compro já promocional, né? Chegar até o final do ciclo. Isso mesmo. Ou aquele que chegava até o final do ciclo usando o estoque dele tinha impacto de margem, né? Isso aí. E acho que a outra grande vantagem é que, poxa, a gente tem sim todo um planejamento, uma grade mercadológica, só que a gente sabe que muitas das vezes o mercado não reage, né, da maneira com que a gente planeja, a gente precisa lançar ações rápidas
para a gente poder encontrar o resultado, e o BSO nos ajuda nisso, né? Isso mesmo. Às vezes não é muito claro esses benefícios do BSO, mas na prática é isso mesmo que acontecia. Esse é o cenário novo que a gente tem. Então, a gente tem esses ganhos aqui. Mas, né, como o nosso tema hoje são as respostas das pesquisas de vocês, a gente vai entrar agora nos temas principais mesmo da pesquisa. Então, a gente já fez esse overview, agora vamos aos temas. O primeiro tema que a gente combinou foi a questão de acompanhamento, como é a apuração e o pagamento do BSO aqui na franqueadora. Em termos simples, galera, o que é isso, né? É a minha equipe lá que faz essa apuração. Então, tem uma equipe toda que a gente faz a apuração e libera esse pagamento para vocês poderem utilizar. Então, aqui a gente vai explicar de forma muito sintética, né, muito sintetizada, como que funciona o processo interno aqui para vocês, tá? Então, a gente dividiu esse processo, para simplificar para vocês, em 4 etapas principais, que são elas, né? Como que a gente extrai os volumes de venda de vocês para saber o que temos que pagar, como que a gente faz o cálculo do reembolso, como que a gente faz a liberação do crédito para vocês e como que faz o pagamento, ok? Então, a primeira fase é a extração de volume. Daí vocês falam assim, mas da onde que sai o volume que vocês dizem para a gente do BSO? Sai do Gera e do Prático. Então, o que é importante vocês estarem atentos aqui, gente? Estarem atentos que toda a movimentação de vocês está correta dentro desses sistemas, porque eles serão a base do volume para pagamento de BSO de vocês. Aqui, a gente traz um ponto importante que tem acontecido com alguns franqueados em alguns ciclos, que é a questão do desconto em combos, gente. É muito importante que vocês se atentem à mecânica promocional do ciclo, para que o combo que você está fazendo lá na ponta, no teu PDV, esteja cadastrado, esteja sendo concedido o desconto de forma correta. Notem que no exemplo que a gente colocou nesse slide, vocês vão ter ali um exemplo de um franqueado que deu desconto menor do que dava na mecânica de ciclo e não vai ser reembolsado de nada. Certo? Então, se a mecânica do ciclo te dispõe um desconto de 10%, para você receber o BSO lá na frente, tem que trazer tem que colocar no combo, né, um desconto acima ou igual a 10%. Porque senão não vai aparecer lá na nossa apuração esse volume para apurar. Essa análise hoje é feita através do sistema e é feita boleto a boleto. Então, se um boleto esquecer de dar o desconto ou der um desconto inferior à mecânica, não vai pagar. Ok? A segunda etapa é o cálculo nosso interno. Então, depois que a gente viu o volume, a gente vai apurar qual é o valor do preço cálamo daquele produto. Isso aqui também é importante. É o preço cálamo vigente na última data de ciclo, tá ok? Tabela mesmo, cheia de vocês. Depois, mais o desconto da mecânica. E aí, com isso, a gente coloca isso aqui, mais o volume, chega para vocês com o valor que vai ser reembolsado. Depois disso, a gente passa para o processo de liberação desse crédito, tanto para vocês poderem comprar com esse crédito nas próximas notas fiscais, ou também no Click View, para vocês conseguirem ver lá qual é, afinal, o valor apurado. Depois a gente vai entrar em mais detalhes, como que vocês visualizam isso. E a última etapa é a etapa de pagamento, que basicamente não é a nossa área que faz esse pagamento. Esse pagamento é automático, né? Um ressarcimento, um desconto no produto na nota fiscal. O que é importante vocês lembrarem aqui? Que o desconto ele vai ser feito em todos os produtos da nota, então, independente de qual produto seja, únicos produtos que não entram nesse desconto são os PRMs, o material de apoio. Então, nesses produtos a gente não coloca desconto de BSO, mas no restante da nota vai entrar. E também que vai depender muito do volume de compra de vocês posterior, a velocidade para que a gente consiga fazer esse pagamento. E isso que é importante a gente falar sobre pagamentos, falar sobre esse prazo. Muitas dúvidas que surgiram na pesquisa, Silvio, foram referente a qual é o prazo, afinal, que eu recebo o meu BSO. Uhum. Então, trazendo um pouquinho para vocês aqui, o ciclo. Como é que funciona, afinal, o ciclo de apuração aí do BSO e pagamento do BSO para o franqueado? Então, a gente tem um ciclo interno aqui de apuração que dura, em média, 15 dias. Então, que ele vai... esses 15 dias depois do quê, né, gente? Depois do último dia do ciclo. Então, fechou o ciclo. Até a gente conseguir liberar o crédito para o franqueado, em média, são 15 dias para a gente fazer todo esse processo. Puxa, demora pra caramba. Por que demora tudo isso? Gente, demora porque a gente tem que fazer uma revisão, o sistema tem que calcular todos os SKUs, que a gente sabe que não são poucas promoções que a gente está tendo hoje, né, por ciclo. Aumentou bastante nesse último período, os últimos períodos que a gente teve. Também são vários franqueados, então a gente analisa todas as lojas e tem que fazer uma conferência prévia para garantir
além do sistema calcular, a gente tem que garantir que essa informação esteja correta, para que vocês não tenham, depois, divergências aí. Então, esse processo demora esses 15 dias para ser feito. Depois de liberado o crédito para vocês lá no ClickView e lá para o pessoal de faturamento para pagar, em média, hoje na rede, os nossos franqueados estão recebendo esse crédito em 30 dias. Aqui pode ser mais, pode ser menos, gente? Pode. Isso aqui é a média da rede, né, Silvio? Então, eu posso ter alguns casos, em alguns franqueados, inclusive pode ser o caso de alguns de vocês, que está demorando um pouco mais para receber. E existem limitações justamente para estar acontecendo isso. Pode ser pelo volume de compras, pode ser por uma questão fiscal que a gente tem envolvido aí, que pode demorar um pouco mais. Aí a gente tem que estudar caso a caso para fazer esse processo. Mas na média da rede hoje são 30 dias, né, Dani? Sim, quanto maior o volume de compras, mais rapidamente ele recebe esse saldo, é isso? Isso mesmo. Quanto maior o volume de compras, mais rapidamente recebe esse saldo. Mas acho que o ponto importante aqui também para a gente dar clareza, porque essa questão do prazo do pagamento, a gente percebe sempre que é um ponto de grande dúvida, né? Às vezes o franqueado tem uma leitura e uma observação, poxa, está demorando para eu receber o meu crédito, né? O que a gente tem visto, o que você está explicando, que, poxa, depois que termina o ciclo, a gente leva em torno de 45 dias para ter efetivamente toda essa apuração. E depois dessa apuração, para a gente chegar ao final desse pagamento, desse ciclo promocionado, a gente leva em torno de 30 dias. Não, Silvio, só vou fazer uma correçãozinha aqui. A apuração demora 15. Isso. 15 dias. Perfeito. E os 30 são para pagar. Isso, então. Então dá 45 que dá o total dos 45 dias Isso. entre o final do ciclo, que é os 15 que eu apuro, mais os 30 que eu levo para pagar. Isso mesmo. Em média, Perfeito. do final do ciclo até o recebimento, a gente tem uma média de 45 dias para pagar. Isso certo? mesmo, certo. Obviamente que tem os casos específicos, né? Alguma região por questão de tributação, tem base de cálculo diferente, algumas com substituição tributária ou não, enfim. E acho que um ponto que a gente sempre comercialmente também coloca para o franqueado poxa, se tem alguma particularidade, né, dentro de algum CP que foge dessa especificação que a gente colocou isso desde o lançamento do BSO, né, que a gente procuraria garantir esse ressarcimento num prazo total médio de 45 dias, que a gente fizesse, de fato, os contatos via CSF para abrir detalhadamente qual é a dúvida, qual é o ponto ali que não está vindo dentro dessa média, para a gente detalhar e trazer algumas respostas que, de repente, são mais específicas para cada um dos CPs, certo? Certo. Então, acho que vale esse registro, né? Se a gente, em algum momento, tiver casos específicos que tem levado muito mais do que isso, não deixar de fazer os registros no CSF que o time do Daniel, o time da Simone, né, que são as lideranças aqui desse processo, vai estar olhando caso a caso sempre para não deixar ninguém na dúvida, ninguém sem a resposta. Isso, porque Perfeito. podem ter várias variáveis aí que podem atrasar esse pagamento, né, gente? Depois a gente vai trazer aqui algumas perguntas que inclusive surgiram na pesquisa, Silvio, que vão poder dar um pouquinho mais de norte para eles sobre a questão de pagamento também. Surgiram questões de por que a gente paga assim e questões de prazo também, por que são afetadas, né? Inclusive, acho que tem uma pergunta aqui, que se brincar deve estar aí dentro da pesquisa, né, que veio aqui pelo chat perguntando qual o limite de desconto em cada nota pela Calum, se existe uma regra, se não existe uma regra. A gente vai tratar disso eu acho na que sequência. A gente tem aí dentro da sequência, porque essa pergunta também veio Isso, na a gente pesquisa. vai falar da sequência. Essa é uma das perguntas que a gente vai responder agora, daqui a pouquinho, inclusive. Ótimo, Silvio. ótimo, ótimo. Então vamos lá, pessoal, podemos dar sequência. Então a gente fez um compilado aqui das perguntas que surgiram sobre a etapa de pagamento. E a gente vai trazer 6 grandes perguntas aqui e assim vai nos ajudar com as respostas. A primeira pergunta que surgiu foi: por que o desconto ele não é concedido na TRF? Sim. Bom, essa pergunta ela é recorrente tanto nos chamados de CSF como na pesquisa que a gente fez para vocês. E aqui eu vou responder essa e mais uma. Posso responder mais uma junto aqui, Dani? A segunda que a gente tinha, acho que a resposta deve ser parecida, é por que o desconto não é feito diretamente no boleto? Isso. Porque, gente, vale lembrar que lá atrás, quando a gente foi implantar o BSO, o grupo fez um estudo mercadológico lá para analisar o processo, estudou o processo, como é que seria, chamou consultorias tributárias, consultorias jurídicas, consultorias fiscais, para definir qual seria a melhor maneira de implantar o processo de BSO, dado que a gente tinha uma insatisfação geral com os limitadores, como que a gente poderia fazer, qual era a melhor forma para fazer, para que
e que essa forma, né, não onerasse o franqueado de nenhum jeito, ou seja, preservando a margem do franqueado e também não gerando risco para o franqueado fiscal nessa operação. Porque vale a gente lembrar aqui que nesse processo a gente também tem um terceiro envolvido aí, que é o governo. Todo o processo de compra e venda, a gente tem o envolvimento do governo. Então, existe toda uma análise que a gente tem que fazer tributária para a gente não correr nenhum risco de lá na frente estar pagando alguma multa indevidamente por fazer um processo que não era o mais coerente fiscalmente ou tributariamente falando. Então, essas duas perguntas eu vou responder para vocês assim. Porque não é viável fazer dessa forma. Ou essa forma traria mais risco para a gente como um grupo, como rede, como franqueado, ou traria uma perda de margem para o franqueado. É por isso que a gente não faz de outra forma que não seja em desconto de produto. Perfeito, sim. A terceira pergunta é a mesma pergunta que surgiu durante o chat aqui. Então, é por que a gente nem sempre recebe todo o crédito que a gente tem disponível? Então, essa aqui é uma questão mesmo que a gente tem uma limitação, gente. Hoje, no estudo que a gente fez, e até analisando os riscos e a oneração de questão de margem, a gente identificou que é possível hoje, é viável hoje, aplicar apenas um percentual de desconto de sobre 40% da nota fiscal. Então, eu não posso, com a dúvida lá de quanto é o percentual, hoje o percentual seria de, no máximo, 40%. Vai ser 40% para todos os produtos? Nem sempre. Vai depender da tributação de cada produto, porque hoje a complexidade tributária é muito grande, gente. A gente tem vários produtos, cada produto é uma tributação diferente, então nem sempre eu vou conseguir chegar nos 40%, mas a gente consegue, o máximo que a gente consegue é 40%. Estamos trabalhando internamente já para analisar os casos específicos de franqueados que estão com um delta muito grande, um prazo muito alongado para receber o BSO devido a essa limitação, para estudar outras formas para a gente poder ajudar isso e melhorar esse fluxo, tá? Obrigado, Sim. E por que a gente não consegue... por que o desconto ele não aparece destacado na nota fiscal? Esse é um ponto que aparece bastante, gente. Que hoje os franqueados falam assim, puxa, mas seria muito mais fácil para mim se quando eu recebesse a minha nota, aparecesse do ladinho lá dos produtos, exatamente qual é o valor de BSO que foi pago naquele produto. Primeiro tem uma questão importante aí, né, gente? Lembrar que a nota fiscal não é um documento nosso, não é um documento interno, seja do Boticário, seja de vocês. É um documento público, que a gente não pode mudar, né, por causa de uma operação interna nossa. Mas, para isso, a gente criou os relatórios do ClickView, que se vocês buscarem os relatórios lá e extraírem as informações do ClickView, vai aparecer para vocês, nota por nota, produto a produto, qual foi o valor que foi acreditado de BSO naquela nota, naquele produto. Legal, sim, ótimo. Penúltima pergunta aqui. Como é que fica o ressarcimento de TRF e REM sobre o BSO? Então, isso é uma outra pergunta bem interessante que pode surgir, surgiu no CSF, surge muito, na pesquisa também surgiu. É o seguinte, puxa, mas quando eu comprei meu produto lá com preço cheio, lá atrás, né, antes de vender ele, eu paguei mais TRF e REM. Sim, você pagou mais TRF e REM. Mas quando a gente concedeu o desconto na nota fiscal referente ao BSO, lá na frente, quando você fizer a compra com o teu crédito, automaticamente vai reduzir o valor da TRF e REM. Por quê, gente? Porque é automático. A TRF e REM, o cálculo dela é sobre a compra. Então, se a compra reduz, ou seja, a compra é menor porque tem um desconto, automaticamente paga-se menos de TRF e REM. Ótimo, Simone. Essa foi uma pergunta aqui também que veio no chat do CPSB Monteiro, né, sobre a bonificação do sellout sobre a TRF, a taxa de remuneração de franquia. Então só para ficar claro, né, para todo mundo, enfim... à medida que a gente aplica o desconto sobre a Cálamo, né, como a Cálamo é base para cálculo de TRF, a hora que vai faturar essa TRF ali dessa nova compra, ele já está com esse valor de base reduzido, certo? Isso mesmo, exatamente. Quando aplico o desconto, a base de cálculo vai ser reduzida. Então, um é sempre consequência do outro. Se eu paguei mais Cálamo, vou pagar mais TRF e REM. Se eu paguei menos Cálamo, com desconto, vou pagar menos TRF e REM. Perfeito. Okay? Ótimo. Para finalizar, por que o desconto não é concedido apenas nos produtos de curva A? Sim? Puxa, esse é um ponto interessante também. O franqueado hoje, ele às vezes acha que, puxa, vamos colocar só no produto, porque é o produto de curva A que eu mais compro.
Mas qual que é a diferença aqui, né, gente? Se eu der só no produto de curva A esse desconto, o que vai acontecer? Eu vou demorar mais para aplicar esse desconto. Esse desconto vai ficar parado mais aqui com a franqueadora e vai prejudicar o fluxo de caixa de vocês. Porque se eu posso dar desconto em tudo, óbvio que eu vou dar mais desconto se eu estou dando tudo do que se eu desse em alguns produtos apenas. Então, aqui o porquê disso é unicamente por causa disso. Porque se eu colocasse somente em produtos de curva A, ia demorar mais para vocês receberem. Sim, super obrigado por esclarecer essas dúvidas. Silvio, tem mais alguma dúvida que surgiu durante a nossa conversa aqui que a gente queira esclarecer, não? Aqui, pessoal, a gente está dividindo, como é um assunto bastante técnico, né, e para que todo mundo consiga acompanhar bem, a gente fez essa divisão pelos blocos, né? Então, estamos tratando tudo sobre o processo de apuração. Como a Ci falou no começo, depois a gente vai falar sobre o controle e o acompanhamento, como vocês podem fazer isso no dia a dia. E depois a gente tem mais 2 blocos para poder falar sobre margem, né, e sobre o fluxo de caixa. Então, dentro da apuração aqui, o CP Flor do Campo mandou uma questão para a gente: a quem recorrer na hora da dúvida? A resposta, tanto pelo chat ou quanto pelo e-mail, é um tanto quanto demorada quando a gente aciona o CSF. Meu pedido a todos vocês, né, para todos os atendimentos que normalmente o CSF faz e atende vocês, normalmente existe ali o SLA, que é o tempo aonde para aquela questão é necessário para que dê a resposta, né? Então, o meu pedido para todos vocês é, sempre que abrir um atendimento, procure trocar com um atendente, falar: poxa, qual é o tempo de resposta? 2 dias, 3 dias? Vamos aguardar esse tempo de resposta, porque muitas das vezes as questões técnicas do CSF não são resolvidas diretamente naquele momento, né? Ali é um nível 1, às vezes 2 de respostas, e nas coisas um pouco mais técnicas, mais complexas, as áreas especialistas recebem esse flow para poder responder a todos vocês. Por isso, os tempos, às vezes, de 2, 3 dias para responder. Poxa, dentro desse período, né, que foi feito o atendimento, não veio a resposta, acho que um novo contato, para ver se tem ali uma expectativa de um novo prazo, né? E se for o caso, né, se for necessário, não tiver contento, a gente também do comercial vai ficar à disposição de vocês para que ninguém tenha dúvida e ninguém fique sem retorno. Acho que esse é o nosso compromisso com todos, tá? É importante também aqui nesse ponto, né, se você tocar nisso, porque quanto mais vocês abrirem os chamados no CSF, mais a gente fazer por esse canal formal, vou chamar aqui, mais a gente, como time lá e como gestores do nosso time, temos como medir isso, né? A gente tem como saber quantos chamados estão abertos, quais são as principais dúvidas de vocês para a gente trabalhar num material específico, como o que a gente está fazendo hoje. A gente consegue medir qual é o SLA da nossa equipe, que ela está conseguindo atender vocês. Então, o canal formal é importante também para a gente conseguir medir isso internamente aqui, gente. Mais algumas perguntas para deixar mais claro. O CP Joilma pergunta: por que não recebemos crédito total dentro de um ciclo, né? Vai recebendo às vezes parcialmente e às vezes vai sobrando até alguns saldos de ciclos passados, né? Acho que esse é um ponto que a gente poderia também explorar um pouco hoje, mais. Qual é a metodologia que o sistema faz para fazer o pagamento do BSO, né? Sempre ele volta, o crédito mais antigo de vocês vai ser o primeiro aplicado na nota. Mas existem toda essa limitação que a gente tem hoje, né? Então, às vezes é possível de você ter um crédito de uma outra bonificação lá, porque ele faz um processo de priorização dentro da nota ali interno, né? Isso está sendo melhorado, inclusive, agora é um projeto que a gente deve implantar aí nos próximos meses. Isso deve estar agilizando esse processo, não deve acontecer mais, viu? Que eu acho que tem um pouco de correlação aqui com a pergunta do Tiago, falando sobre a regra de limite de desconto em cada nota, né? Se existe a regra, que você falou também um pouquinho sobre isso. 40%? Né? Sim, 40%. Tem uma regra até por questão fiscal, para não ter impacto nem na franqueadora e nem no franqueado sobre isso. O CPMNN pergunta se não poderia ser colocado na nota de rodapé da nota fiscal informações complementares, né, do valor total daquela nota e tudo mais. Infelizmente hoje não é possível, até porque mesmo sendo no rodapé da nota fiscal, esse é um documento do fisco, né? Isso. E aí pode gerar depois um risco para a gente lá na frente, para todo mundo, né? Para o franqueado e para a gente. Por isso que a gente está levando tudo para o ClickView essa informação, porque lá a gente consegue ver o valor cheio, o valor descontado de cada nota, certo? Isso, depois a gente vai ver passo a passo como fazer esse processo dentro do CP de vocês, para olhar o ClickView, e vocês vão ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, que dá para ver muito detalhadamente lá
controlar os processos de pagamento e ressarcimento do BSO. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, e se for bem técnica, não tem problema nenhum. A gente costuma fazer isso também no nosso Bot Business, né? Se precisar consultar alguém do time, né? Porque às vezes são bem detalhes. A gente coloca todas essas respostas depois para vocês na Bot Web. CP Ana Maria Tristoni está falando sobre a VD. Normalmente a gente estica um pouco o ciclo de VD em algumas situações. Então, assim, no caso de ter 2 dias a mais do fechamento do ciclo ali para faturar na VD, quando o ciclo acaba no domingo, enfim, se esses faturamentos que ocorrem na segunda e na terça, eles entram nessa apuração do repasse do BSO. Entram sim, porque daí a gente vai verificar o ciclo de cada canal. Então vai identificar exatamente quando fechou o ciclo. Quando tem as postergações de ciclo que tem um nome específico que eu esqueci qual é. Qual é o nome dessa... Não, o famoso ciclo estendido? Não? Isso mesmo, ciclo estendido. E a gente calcula para aquela data. Então, tudo que entrar daquele ciclo, porque o sistema, quando vocês forem ver lá, quando a gente gera ali no prático e no gera, a gente tem a opção lá no gera de colocar a data que eu quero daquele ciclo. Então, no mesmo dia, eu posso estar rodando na VD, né? 2 ciclos. Posso estar rodando o ciclo anterior e o ciclo novo. Então, no sistema, já vou conseguir extrair de forma correta o ciclo com aquela data. Então, tudo entra no mesmo ciclo. Perfeito. Também temos pergunta por que há desconto diferente entre o mesmo item, né? Aí eu acho que tem uma questão de margem também do produto, certo? Porque às vezes tem produtos que a gente... parece que ocorre, né? Não sou entendido, assim, mas o que eu percebi da pergunta. Tem itens que a gente aplica mais descontos de reembolso do que outros itens em alguns momentos, né? Isso vai variar, que é o que eu falei, depende da tributação de cada produto. Uhum. Então vai variar mesmo o quanto que eu vou conseguir aplicar num produto ou no outro. Mas aí, talvez a gente tenha que analisar especificamente esse caso para ver o que aconteceu. Se ela está falando de entre notas, porque aí entre notas vai variar de acordo com o crédito que tem, pode variar, ou se ela está falando da mesma nota com produtos diferentes. Aí eu tenho que entender melhor a dúvida. Perfeito. Mas acho que é isso. Dentro de mesma nota, pode ser que tenha algum item com desconto diferente, né? E acho que entre notas também isso pode acontecer. Vai acontecer, uhum. Mas enfim, independente disso, a gente pode pegar essas perguntas e dar uma detalhada um pouco melhor depois. Ok. Bom, eu acho que essas eram as principais até o momento sobre apuração, né? Acho que o Thiago trouxe outros aqui também. As regras do processo as regras do processo controlam cada cadastro de campanha, assim como cada item de compra possui um limite para aplicar o BSO, né? Acho que o Thiago aqui está nos ajudando a responder. Nos ajuda, né? A responder. Perfeito. Acho que o Thiago aqui está nos ajudando a responder alguns pontos aqui que faz parte do time. Isso mesmo, o Thiago está nos ajudando, ele que é a pessoa que apura lá na minha área, né, o BSO, então ele está nos ajudando aqui a responder. Então, o que ele está querendo dizer aqui é o que a gente já frisou no momento anterior, que é que existe uma limitação por SKU, né? Não é igual para todos os SKUs essa 40% que a gente já falou antes, né? Perfeito. Bom, que bom que a gente conseguiu sanar algumas dúvidas já de imediato, né, Silvio, sobre esse tema. E se surgirem mais dúvidas, gente, sobre esse tema, os temas que a gente já falou, vão mandando aqui, a gente depois vai tentando colocar ou responde depois para vocês. Acho que a gente pode evoluir então para outro bloco, né? Ótimo. Então, o próximo bloco, gente, é a questão de apuração, na realidade, a interna de vocês, ou seja, acompanhamento e controle. Como que eu faço, como eu como franqueado, né, ou vocês aí, fazem para controlar e acompanhar se o meu BSO está certo, quanto está sendo ressarcido. Para esse tema, a gente trouxe, para nos ajudar, um convidado mais que especial aqui, que é o Henrique, do CP Carbonel, para nos ajudar a explicitar esse tema para vocês. Seja bem-vindo, Henrique. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço, Simone. Estou aí à disposição, é um prazer participar aí do painel. Acho que é um tema super relevante aí no nosso negócio, que mudou bastante aí a nossa maneira de enxergar DRE, fluxo de caixa. Estou disponível aí para contribuir no que precisarem. Poxa, Henrique, seja bem-vindo, né, para estar aqui com a gente. Sem dúvida nenhuma, uma participação super especial, né? Então, não é só o time de especialista aqui da franqueadora para falar do tema, mas a gente tem um especialista também do varejo e do dia a dia de vocês para a gente trocar experiências, porque acho que o objetivo também aqui é isso, né? Trocar boas práticas. Mas, Henrique, antes da gente começar a falar
e dividir com o pessoal como você, no seu dia a dia, né, trabalha com o tema, controla, faz os seus controles em relação ao BSO. A gente falou um pouco da contextualização dos motivos, a gente queria ouvir um pouco a sua percepção sobre a bonificação pelo sellout, né? Como que você, como franqueado, como varejista, enxerga todo esse modelo, o que mudou na sua operação, né? Como que você entende tudo isso? Legal, Silvio. Eu acho que o tema de BSO mudou bastante a nossa maneira de gestão, né, principalmente compras e gestão financeira nos últimos anos, né? Mas, como a Simone falou já bastante, não dava para a gente continuar tendo os níveis de limitadores que a gente tinha na rede e ainda mais com um mix promocional muito mais alto do que a gente tinha há alguns anos atrás, né? A venda direta trouxe essa necessidade da gente ter um mix promocional muito maior e com isso daí a gente também tem que repensar algumas maneiras que a gente trabalhava e o limitador foi um desses principais temas, uma vez que a gente estava acontecendo duas coisas, ou a gente tinha ruptura em loja, gerando insatisfação e atrito com o cliente, ou uma ruptura muito grande também com as revendedoras, e isso daí tendo um desgaste da marca muito grande, né? Ou se o franqueado optasse em cumprir, né, todas as vendas para o consumidor final, para a revendedora, ele ia ter uma perda de margem muito grande e isso daí ia impactar demais o negócio dele, como vinha impactando nos últimos anos. Então a entrada do BSO trouxe, né, uma equalização da margem. Então, a partir do momento que todas as promoções o franqueado ele vai ser ressarcido, vai ter a sua margem ressarcida, a preocupação deixa de ser margem, porque com o BSO não impacta a margem, e a preocupação passa a ser fluxo de caixa, onde aí sim, com o BSO a gente tem que ter uma necessidade de capital de giro um pouco maior do que o que a gente tinha antes. Henrique, você comentou que vocês tinham bastante atrito com... Quando vocês tinham os limitadores, vocês tinham alguns atritos com o consumidor final e com revendedora. Você acha que agora, depois da implementação do BSO, essa relação melhorou, tanto com o consumidor final quanto com a revendedora? Bastante, Dani. Posso falar que agora essa relação, né, esse atrito de ruptura está na mão do franqueado, né? Porque antes a ruptura era causada por um limitador. Agora, se você tem ruptura no seu CP, é a parte de compras do seu CP, que eventualmente não dimensionou adequadamente, ou a promoção está sendo um sucesso muito grande, mas aí está muito mais na mão do franqueado. E isso daí também ajuda o franqueado muitas vezes a apostar em alguns lançamentos a mais, porque antes o que acontecia? A gente tinha o lançamento de um produto, né? E já sabia que depois de 3 ciclos esse produto estaria em promoção. Então, o que nós franqueados fazíamos? Acabava não comprando tanto o lançamento, porque depois a gente ia ter um limitador lá para vender promocionado esse item. Então, hoje, os lançamentos muitas vezes já acompanham promoção, e a gente já sabe que depois de três ciclos também vai tá em promoção novamente esse lançamento. Então faz com que a gente acredite mais também nos lançamentos, causando menos ruptura para os consumidores e revendedoras. Muito bom. E você pode contar mais para a gente mais detalhes de como é que você faz para checar esse saldo que você tem a receber do BSO internamente? Tá. A Simone ela passou, né, muito bem como que é o processo da indústria, né? O nosso processo interno, né, como franquia também não pode ser muito diferente disso daí, né? Então, falando de forma bem macro, a gente apurar volume, né, e depois confrontar com o preço de compra e confrontar também com as informações da indústria lá no ClickView. Né? A gente até trouxe um material que a gente usa lá no nosso CP, que é até... Posso pegar aqui para passar? Que a gente utiliza lá para fazer sempre o confronto, né? A auditoria, se o que está apurado na indústria é o que realmente foi transacionado. Né? Então, partindo do pressuposto que está tudo dentro do Gera e do prático, as informações que a gente buscar lá no Gera e no prático tem que bater com as informações que estão lá no ClickView, né? Então aqui a gente tem um caminho que a gente utiliza lá no nosso CP, que a gente busca no relatórios e consultas, na opção vendas,
físico multiloja, você já tem uma opção onde você tem que colocar a data do ciclo. Tá? Esse relatório ele vai te dar todas as informações, produto por produto, a quantidade que você vendeu durante o período do ciclo. A única atenção que você tem que ter aqui é colocar no filtro exatamente a data do ciclo vigente. Tá, ok? No Gera, a gente utiliza a parte de consultas de marketing, onde também você tem que colocar a data de faturamento, a data do ciclo, mas com algumas observações a mais, é um pouquinho mais complicado, né? Então teve até uma pergunta que o Silvio passou, né, da captação estendida e tudo mais. No Gera tem uma das opções que a gente tem que preencher, é o ciclo de captação, onde realmente, né, na época de fechamento de ciclo, você pode ter na segunda e na terça-feira, você está faturando pedidos de 2 ciclos diferentes. Mas preenchendo essa opção de ciclo de captação, você tira essa opção, você vai puxar de forma bem correta o seu volume vendido produto a produto. Além de colocar também situação fiscal de nota fiscal emitida, tipo de produto venda, alguns outros detalhes onde vocês estão conseguindo ver aí na tela de vocês. Tá? Tendo isso, a gente busca lá na Botweb, no guia do ciclo, na tabela de pedido, todos os itens que estavam promocionados naquele item. Tá? Então a gente tem todos os itens que estavam promocionados e já temos também o nosso volume, o nosso volume interno que a gente vendeu. Tá ok? E aí no ClickView a gente busca, através desse caminho e clicando nessa lupa que a gente colocou em destaque, ao clicar nessa lupa você tem um preview de todos os itens SKU por SKU que foram apurados dentro desse ciclo. O que a gente faz? Eu consolido toda a nossa apuração interna e cruzo com o volume que tá apurado aqui no ClickView. Tá? Porque esse relatório aqui, você clicando com o botão direito, você consegue exportar para Excel e isso daí torna-se possível. Tá? É importante destacar que todas as informações de ressarcimento e de BSO, tudo você tem no ClickView e todos esses relatórios você consegue colocar em Excel e trabalhar e cruzar essas informações para chegar nessas conclusões. Tá? Tendo essas informações em mãos, a gente busca lá na Botweb as notas fiscais e os extratos de ressarcimento também, que é um relatório onde também teve dúvida, né? Por que não vem detalhado na nota fiscal o quanto que a gente recebeu item a item? No extrato da nota fiscal, no extrato de ressarcimento, todas essas informações também constam. Então dá para a gente cruzar a nota fiscal com esses extratos também. Tá? Então eu vejo o quanto que eu estou recebendo também de reembolso nas notas fiscais através desses 2 relatórios que eu comentei. Tá? E depois eu consigo apurar, realmente na nota fiscal X eu recebi tanto de crédito e confronto realmente se essa mesma informação também está no ClickView, a informação que vocês estão nos passando. Então eu consigo, primeira parte, apurei volume, cruzei com preço de tabela de compra. Deu certo? A partir daí é só acompanhar o fluxo de caixa, o quando que em cada nota fiscal isso daí foi recebido, tá? E você também consegue ter o detalhamento nota fiscal por nota fiscal, o quanto é que você foi ressarcido, o quanto de desconto que você recebeu produto a produto também, ok? E um outro relatório importante é que através desse gráfico você consegue também acompanhar o quanto é que você tem de saldo e o quanto é que você já teve de ressarcimento e consegue também detalhar por campanha, por loja, você tem todo aí um nível de detalhe também bem grande, aí é bem rico aí de informação. Bom, acho que o nosso acompanhamento a gente realmente divide dessa maneira. Primeiro é apurar volume, né? Se o volume bateu, a parte financeira também vai bater. A gente se preocupa até muito mais com o volume, que é onde a gente tem a nossa preservação de margem, e aí no restante a gente acompanha esse ressarcimento, onde
para a gente tem acontecido aí nesse prazo de 45 dias e a gente tem visto aí bons benefícios aí, estamos colhendo bastante benefícios do BSO. Muito bom, Henrique, muito esclarecedor para a gente. Que é importante que o Henrique falou aqui, gente, para vocês lembrarem, que se caso, vamos supor, vocês fizeram a apuração do volume, deu divergência, né? A gente vai disponibilizar isso aqui, né, Silvio, para a galera ver. Fiz todos os filtros corretos, fiz tudo certinho, não bateu o volume que está no Click View, abre chamado. Aí a gente vai analisar caso pontual a caso pontual para ver se houve algum problema ou não. Mas como o Henrique falou, se o volume estiver ok, provavelmente a apuração toda vai estar ok. Por quê? Porque aí é feito o mesmo processo que vocês fazem lá, se vocês observaram, é o mesmo processo que a gente faz aqui. Então a gente vai bater as informações com certeza aí, tá? Vamos lá? Sim. Silvio, a gente tem mais alguma pergunta com relação à parte do Henrique que surgiu aí durante a fala dele, não? Eu acho que não, assim, a gente teve aqui alguns pedidos para voltar algumas telas, mas acho que essas telas que o Henrique compartilhou com a gente também pode disponibilizar para todo mundo aí fazer o acompanhamento, né, no dia a dia, enfim. A gente teve uma pergunta aqui do Roberto Soave, que ele falou como explicar que o mesmo produto, né, tenha dois preços de compra no relatório de ressarcimento. Acho que a pergunta está clara, assim. É que vai acontecer, né? Porque depende do ciclo, o produto vai ter um preço diferenciado, né? Porque depende do qual preço que eu estou vendendo para o consumidor. Então, sempre lembrando que vai ter a tabela cheia lá. Pode acontecer, eu acho isso, né? De ter o preço diferenciado. Pelo que eu entendi a pergunta também, né? Pelo que também me recordo aqui, o processo de BSO, ele aplica o desconto no produto pela ordem de campanha, né? Então, caso uma campanha tenha um saldo menor que a próxima, né, o sistema aplica aí até o limite de cada campanha quando temos outro pedido, outra nota fiscal também aplicando outro saldo do mesmo produto. Assim, é um pouco confuso, acho que a minha fala, mas de novo, é um assunto bem técnico, a gente também pode guardar essa aqui do Isso, eu acho que tem que Roberto entender Soave melhor a pergunta, para explicar que ele pode estar falando de várias melhor. coisas, né, aí nesse tema, Silvio. Ele pode estar falando da aplicação específica ou do relatório que aparece lá, que aparece qual é o preço daquele produto, preço cálamo, e aí aparece quanto foi apurado, né, Henrique? Aparece lá o preço que está da tabela, ele pode estar falando que está uma tabela diferente de um ciclo para o outro, isso pode acontecer, porque a tabela muda. Por isso que a gente sempre fala que o BSO é apurado pelo preço cálamo do último dia do ciclo, e não de outros ciclos. Então, é da tabela daquele ciclo vigente. Ele pode estar falando disso, ou ele pode estar falando do que está falando, que é a aplicação. Então, a gente tem que entender um pouco melhor a pergunta, para a gente também aqui não estar falando uma coisa que não é a realidade para vocês. Mas eu acho que é isso mesmo. Acho que é o ponto que a gente está colocando aqui agora, né? Enfim, a gente colocou aqui sobre o desconto, né? Mas como é difícil explicar essa questão, mas talvez a gente detalhar um pouco mais. Se detalhar um pouco mais, eles vão conseguir clarear, né? Beleza, mais alguma coisa que apareceu aí, Silvio? Acho que não. Acho que dessa parte do sistema, né? A gente quer agradecer aqui o Henrique, ficou super claro. A gente divide as telas para quem não conseguiu pegar todos os caminhos, né? Não se preocupem. E acho que a gente pode ir evoluindo aqui agora nos outros módulos, né? Nos outros pontos. Beleza, obrigada, viu, Henrique, pela participação Imagina. e pela ajuda aí nesse processo. Eu que agradeço, estou à disposição aí do que precisarem. Bom, galera, esse ponto do Henrique é muito legal, porque a gente quis trazer o Henrique aqui, porque justamente é uma das dúvidas que mais tem hoje no chamado, inclusive na pesquisa foi uma das dúvidas que mais apareceu. Como eu vejo o meu BSO na minha franquia. Então, por isso que a gente trouxe e fez questão de trazer um franqueado para mostrar para vocês. Mas, assim, fazendo um remember aqui do que a gente já viu hoje, né, Silvio, aqui, Dani. A gente já falou, então, sobre os objetivos do BSO, né, então, explicando um pouquinho, afinal, por que a franqueadora colocou o BSO para funcionar. Falamos também como é que funciona a apuração aqui dentro da franqueadora, como que isso funciona. E falamos como é que é feito também a apuração aí no CP de vocês, como vocês podem controlar ou acompanhar esse processo aí internamente. Então, estamos devendo 2 temas para vocês, né, que é margem,
né? E fluxo de caixa, que a gente combinou lá no começo, que foram as dúvidas que surgiram nas pesquisas. E para esse tema, eu vou contar com a ajuda aqui do meu companheiro Dani, aqui, que vai me ajudar para falar sobre esses dois temas para vocês. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar falando um pouco do impacto na margem, né? Então, como o Henrique comentou, quando a gente tomou a decisão de implementar o BSO, uma das premissas era que a gente gostaria de preservar a margem que o franqueado tinha dos seus produtos, né? A gente trouxe aqui uma simulação isolando o efeito de BSO. Então a gente vai ter duas curvas nesse gráfico aqui, uma que é antes do BSO, que é a curva que vocês vão enxergar em azul, e a segunda que é uma curva em vermelho, que é pós-aplicação do BSO. E para efeito dessa simulação a gente tirou qualquer outros efeitos aqui que poderiam afetar a sua margem, né? Então, após a implementação do BSO, o que a gente enxerga? Num primeiro mês, você tem uma queda de uma margem média ali de 50% para 45%. O que explica isso, né? Antes do BSO, a gente comprava tudo com desconto, já na nota, e vendia descontado. Então, a tua margem, o teu net da margem, o efeito é zero, por isso que você vê essa curva azulzinha ali, que fica basicamente constante. Quando a gente começou a comprar via BSO, então a gente compra sem o desconto e vende com desconto na ponta e demora um tempo para ser reembolsado, né, que esse tempo médio de 45 dias que a Simone nos explicou, a gente vê num primeiro momento uma queda de margem, mas conforme esse fluxo de compras versus vendas no sellout vai acontecendo, essa margem vai recuperando, né? Então o que a gente enxerga no longo prazo, é que a gente fez esse exercício para um exercício de 10 meses, é que a margem ela volta a ser a mesma margem que tinha no período inicial. Então a gente comprova aqui através dessa simulação que o efeito do BSO isolado não altera, não tem impacto nenhum sobre a margem. E acho que uma pergunta que pode surgir é: se eu plotar o gráfico da minha margem, da minha franquia, do meu CP, nesse momento eu vou enxergar exatamente esse gráfico? Não necessariamente, porque aqui a gente fez um exercício de simulação para isolar só o efeito do BSO. A gente pode ter outros efeitos que podem ou aumentar ou diminuir a margem, que podem estar poluindo um pouco essa análise que a gente fez aqui. Falando um pouco do tema de fluxo de caixa, né? Então, fluxo de caixa a gente fez dois cenários. Um cenário antes do BSO e outro pós. No cenário antes do BSO, com a história dos limitadores, a gente tinha uma compra antecipada que acontecia, em média, em até 45 dias antes do ciclo. E para exercício dessa simulação, a gente projetou um prazo médio de pagamento de 45 dias, que é o prazo médio que a gente tem na rede hoje. Da rede hoje. No cenário depois do BSO, a gente tem uma compra antecipada em média de 30 dias antes do ciclo. Então aqui a gente tem um ganho em termos de fluxo de caixa de 15 dias. Para o exercício a gente adotou o mesmo prazo de pagamento de 45 dias, parcelado, e um prazo de reembolso do BSO também de 45 dias, que é o prazo médio que a gente viu na apresentação da Simone. Então aqui a gente tem um chart um pouco mais complicado, vou tentar explicar ele de uma maneira mais sucinta e devagar possível para a gente conseguir acompanhar. Então a gente fez um exercício também num cenário antes do BSO e depois do BSO, para a gente entender que impacto que eu tenho no meu caixa e no rendimento do meu caixa com e sem a bonificação sellout. Então no cenário antes do BSO, que a gente pode acompanhar naquele gráfico à esquerda ali das barrinhas azuis, eu começo essa simulação com um caixa inicial de 1.000, tá? Eu tenho o efeito da compra que eu faço num período que a gente chamou de D0, e eu pago isso com desconto, né, já no boleto, 45 dias depois, que dá essa baixa de caixa ali de R$900, sobrando os R$100 do meu caixa lá no final do período, tá? O que eu posso fazer com esse dinheiro, com esse saldo que eu tenho de R$1.000 nesse período que eu tenho ali de 45 dias até eu pagar o meu boleto? Eu posso aplicar isso, tá? Então, para esse exercício aqui, a linha que vocês veem ali como juros é os juros que eu receberia se eu tivesse aplicado isso no investimento de baixo risco, que a gente calculou aqui como sendo a taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Então eu tenho esse rendimento
desse saldo. Quando eu pago os 900, eu tenho menos dinheiro para aplicar, então eu continuo aplicando os R$100 até o final do período. Isso é num cenário antes do BSO. Então, nesse cenário antes do BSO, eu acumulei tanto o dinheiro que eu tinha antes em caixa, menos o que eu gastei, mais o que eu recebi de juros da aplicação do banco. Num cenário pós-BSO, o que eu tenho de vantagem? Eu tenho 15 dias a mais de aplicação e com um valor maior, né? Porque o valor que eu aplico hoje é a taxa, é 100% do valor, né? É o valor que eu tinha inicial no caixa. Depois que eu pago isso com 60 dias, né, que são aqueles 15 dias a mais que eu tive em relação aos 45 que eu tinha no cenário pós-BSO, eu continuo, então eu aplico isso no banco por mais tempo, né, do que eu tinha antes e com um valor maior do que os 900 que sobraram para mim no cenário anterior. Então, no final das contas, quando eu faço a conta de juros aplicados no período pós-BSO com o período antes do BSO, eu tenho mais rendimento no período pós. Então, fazendo uma gestão financeira bastante regradinha e aplicando bem todo esse saldo que eu tenho excedente no meu caixa, no final das contas eu consigo ter mais rendimento no cenário depois do BSO do que no cenário anterior. Tá? Então, a gente tem um ganho aqui exatamente por causa desses 15 dias. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Então, você está querendo dizer o seguinte, que antes do BSO, os franqueados tinham que comprar com mais antecedência, tinham que se estocar com mais antecedência, é isso? Exato. Em média com 15 dias antes do que acontece hoje com o BSO, por causa dos limitadores e tal que tinha antes. Exatamente. Eles tinham que comprar com mais antecedência. O que significa isso? Que o desembolso de caixa deles acontecia antes, é isso? Exato. E que se ele não desembolsar isso antes, agora com o BSO, ele pode, em vez de desembolsar, aplicar. Exato. É isso? Exatamente. E esse ganho que você está falando que ele vai ter ali, se ele aplicar esse dinheiro que a gente calculou aqui pelo passado e futuro, e agora o presente, aliás, 15 dias, é isso? Exato. Então, se ele aplicar esse dinheiro que ele ia colocar no estoque dele antes, agora ele vai ganhar esses 15 dias de juros numa aplicação. Mesmo perdendo esses juros, né, do BSO, porque ele vai perder, aquele período ele vai ter que pagar mais caro, né? Perfeito. Aí esse valor do BSO, ele perde uma aplicação, porque ele poderia também aplicar essa grana do BSO, né? Que fica com a gente aqui e que ele não está recebendo, é isso? Exato. Mas mesmo ele aplicando isso, ele ainda fica com mais grana do que se aplicasse o BSO. O grande pulo do gato está nessa questão de 15 dias que a gente conseguiu flexibilizar para ele comprar mais perto do ciclo versus os 45 que ele tinha antes. Então, na diferença desses dois efeitos, ele tem um ganho de rendimento por aplicar um valor maior durante esses 15 dias que ele não tinha anteriormente. Ah, bacana. Surgiu alguma dúvida aí nesse tema? Que eu sei, é um tema mais técnico, gente, né? Mais difícil da gente acompanhar esse tema, porque é um gráfico mais complexo e tudo mais. Como é que foi aí, Silvio? Aqui, obviamente, a gente está falando de uma conta financeira, né? Que é o custo do dinheiro no tempo. Então, se eu tinha um dispêndio antes, né, versus hoje que eu tenho um dispêndio um pouco mais próximo do ciclo girar. Então, todo esse custo de capital é o que a gente tentou buscar e explicar aqui. Tem só um ponto que eu queria comentar, acho que até o Henrique falou, né? Se a gente falar em termos de quanto capital de giro eu preciso para girar, para fazer o meu negócio rodar, a nossa necessidade de capital de giro hoje, a do franqueado, é maior do que era pré-BSO. Porém, se eu pegar o excedente que eu tenho em caixa e fazer a aplicação dele, eu consigo, através do meu rendimento financeiro maior, compensar um pouco esse dinheiro que eu tenho que ter a mais em caixa para ficar gerando o meu negócio. Tenta explicar um pouquinho mais para a gente, vamos continuar um pouco esse papo. Quando a gente está falando da compra parcelada, né? Como é que é o impacto disso entre compra à vista e compra parcelada dentro desse custo do capital? Aqui a gente fez um cenário que é da compra parcelada de 45 dias, mas se a gente fizesse essa mesma simulação para conta à vista, o teu ganho financeiro continua sendo mais favorável no cenário pós-BSO. Tá? A gente só não trouxe aqui como chart, mas a gente fez a mesma simulação exatamente pelo mesmo efeito que você tem antes. Então, o que você está... A tua diferença de pagamento ou à vista ou a prazo não influencia no rendimento financeiro que você tem. E o 45 dias, pelo que eu me lembro, e acho que essa referência até que vocês estão trazendo, é porque o prazo médio de pagamento da rede
É né? esse. É esse É de esse. 45 dias. Aqui é assim. tudo baseado no prazo médio, tanto de compra, de antecipação e de pagamento da rede. Sim, é o que a gente está querendo dizer. O mais usado na rede é esse esquema, A certo? grande maioria dos nossos franqueados hoje compram com média de 45 dias. Quer dizer que ele compra todas as compras com 45 dias? Não. Ele pode comprar uma mais alongada e uma menos alongada. Mas na média anual vai ser 45 dias. A grande maioria dos franqueados trabalha com essa média. Perfeito. O CP SB Monteiro trouxe uma pergunta que é o seguinte: de acordo com o gráfico ali, durante 10 ciclos, somente em um a margem supera a anterior, que é aquele gráfico, O gráfico da margem, Sim. né? Em todos os outros momentos, parece que ficou um pouco menor. Então, dá para a gente voltar ao gráfico e falar um pouco mais sobre ele ali, Exato. Dani? Então aqui, esse aqui na verdade é como se eu tivesse começado o BSO no mês 0, né? Então assim, o que a gente está falando é, durante os 10 primeiros meses de pós-aplicação do BSO, você vai realmente ver um efeito na tua margem. Após esses 10 meses, você não enxerga mais isso e a margem se equaliza, tá? É que ali, cada ponto ali é como se fosse a margem média acumulada, Acumulada, certo? isso Isso, mesmo. exatamente. Aqui não é a margem do mês, né, gente? Isso que é importante a gente falar. Aqui é a margem acumulada. Então, a margem acumulada do meu ano no mês 0, depois do mês 1, no mês 2. Então, é a soma dos meses daquele período e não só daquele mês. Perfeito. Daquele mês, a oscilação pode ser maior ainda. Provavelmente, a gente vai ter meses aí de que o franqueado vai ver uma margem super alta no mês, super baixa no outro, porque essa é a oscilação que vai acontecer por causa do BSO e por causa de outras coisas, como o Dani já colocou aqui, outras variáveis que a gente tem nesse processo, né? Mas aqui, filtrando apenas BSO, essa oscilação desse gráfico ela pode ser até maior se você olhar no mês a mês. Perfeito, Sil. Obrigado por esclarecer. Mas realmente é um gráfico de margem acumulada, não margem mês a mês. Gente, como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Tá vindo uma pergunta aqui que eu não queria deixar de responder, porque acho que tem muito a ver com a prática. O Henrique não está aqui, né, com a gente no quadro da câmera, mas ele está aqui no espaço. Então, eu vou fazer uma pergunta para ele vai me responder, eu transmito aí para vocês. Né? Volta, Henrique. Henrique, estão perguntando, você pode me responder daí, eles estão perguntando quanto tempo leva para você fazer todo aquele controle lá na operação, né, de vocês? Olha, confesso que no começo foi um pouco mais complicado para definir quais eram os caminhos e tudo mais, mas hoje é um processo que em uma manhã a gente faz essa auditoria de cruzar volume de um ciclo inteiro, cruzar com o relatório que está no ClickView tranquilamente, tá? Não é muito demorado não. Perfeito, meio período. Meio período. Então tá, estamos respondidos, então. Acho que essas coisas de prática, do dia a dia, do que vocês vivem, nada mais melhor do que quem faz poder dividir com vocês. Por isso que peço desculpas aí pelo ritmo, mas não queria deixar do Henrique continuar participando aí com a gente, tá? Mais algum ponto, Silvio? Mais alguma pergunta sobre essa última parte aqui? Acho que não, tem algumas sugestões da gente ter um canal específico no CSF para tratar do tema, da mesma forma que tem Colabore. Acho que é coisas que a gente pode estudar, pode pensar, né? Porque de fato é um assunto que a gente sabe que é técnico, né? É bem detalhado, às vezes nem todos têm todo o domínio financeiro, às vezes que demanda para uma situação como essa, e sem dúvida nenhuma a gente vai estudar também aqui as sugestões. Perfeito. Show. Então, pessoal, acho que o que a gente tinha para hoje era isso. Gostaria de agradecer a participação de todos, então Silvia, Si, o nosso convidado especial, o Henrique aí. Obrigada. E se tiverem mais dúvidas sobre o tema, a gente vai ler todas as perguntas depois com calma e tentar responder todas elas para vocês. E qualquer pergunta adicional, a gente está também à disposição com o time comercial, através do CSF, todos os canais de comunicação aí. Um abraço para todos. Abraço, galera. Obrigada. Valeu, muito obrigado, pessoal, pela participação. Dani, Simone, obrigado por ter atendido o pedido do Java, né? A gente assumiu esse compromisso lá sem avisar vocês e chegamos em casa e conseguimos fazer esse programa aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.
Oi, pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês hoje.